Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Pacheco aqui e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês alguns pontos positivos e negativos após utilizar por aqui 2 semanas o Asus Zenfone 9, que é um aparelho que a Asus Brasil enviou aqui para o canal, emprestou para a gente por 2 semanas para poder utilizar aqui e falar a nossa opinião, o que a gente achou desse aparelho. Eu testei bastante, já joguei com ele, já tirei fotos aqui, coloquei meu chip, usei aqui por alguns dias e vou contar para vocês as minhas opiniões acerca desse dispositivo. E é claro, se você gostar desse dispositivo, se ele for aí atender às suas expectativas, dos pontos positivos e negativos, é claro, vai depender muito da sua necessidade. Vou deixar o link na descrição para você adquirir o seu com o melhor preço. E o ponto que eu gostei bastante nele aqui, já vamos começar logo, é pelo desempenho, né? O Snapdragon 8 Plus geração 1 faz mais de 1.300.000 pontos no AnTuTu pelo teste que eu fiz aqui. Então, cara, é muito potente. Essa versão que a Asus nos enviou, ela tem 16 GB de memória RAM, LPDDR5 com 256 GB de armazenamento, né? 16 GB de memória RAM, meu amigo, é muita memória RAM. Eu acho que é o celular que com mais memória RAM, eu já testei aqui no canal, né? O anterior que eu tinha testado com mais memória RAM era o S23 Ultra, que tem 12. Esse aqui tem 16 GB de memória RAM, é muita memória RAM, tem mais memória RAM do que muitos PCs por aí. Em relação ao desempenho, né, tanto para jogar, para fazer o que você quiser, todos os títulos que tiver lá no Play Store, você vai conseguir jogar no talo. Eu já testei Genshin Impact, COD, Free Fire, Farlight 84, um monte de jogos. Vou deixar as gameplays aqui na descrição, ou só vocês olharem no meu canal lá, Pacheco Games, lá tem uma playlist com todos os jogos que eu testei com o Zenfone 9, para vocês verem o desempenho e a qualidade que ele joga, e inclusive os testes mostrando lá a temperatura também, né, que eu sei, quanto mais potente o processador, mais ele esquenta. E sim, eu vou deixar mais para falar isso no final do vídeo sobre os pontos negativos, que pode ser não tão negativos assim. Mas em relação ao desempenho, pode ficar despreocupado que ele é top e vai rodar todos os aplicativos e jogos de boas. Outra coisa que eu gostei nesse aparelho, é claro, é o seu design, né? Ele tem um design aqui bem pequenininho e para você que gosta de celulares mais compactos, por exemplo, aqui é uma tela de 5.9 polegadas, ele tem um corpo relativamente pequeno para os padrões de hoje em dia, mas não é tão pequeno assim. Galera, é o seguinte, o segundo ponto que eu gostei aqui em relação, não está em uma ordem de prioridade, está em uma ordem aleatória que eu coloquei aqui, que fui listando, mas é a questão da conectividade. Ele já vem aqui com o Wi-Fi 6, então para fazer download, fazer upload, então se você tiver um roteador aí, por exemplo, com Wi-Fi 6, né, obviamente, eu tenho aqui um roteador, não sei se vai aparecer por aqui, tá ali no cantinho, é um roteador da Asus, acho que é AX5400 alguma coisa, é um roteador que tem RGB, eu gosto bastante dele, já uso há um tempo aqui em casa, e ele tem um Wi-Fi 6, então, cara, para fazer download, tanto para fazer download de jogos, fazer upload, fazer várias coisas aqui que envolvam internet, ele vai ser mais veloz se você tem um roteador com Wi-Fi 6, obviamente. Mesmo assim, se você não tiver, ele tem um Wi-Fi Dual Band aqui, é completaço, né? Tem um 5G e tudo mais. Em relação à conectividade, ele é muito rápido, cara. Eu gostei disso, muito top mesmo. Em relação ainda à sua conectividade aqui, uma coisa interessante, além do Bluetooth que tem aqui, etc., é que ele tem também ainda aqui a entrada para fone de ouvidos padrão, né? Ao contrário de vários aparelhos aí, na mesma faixa de preço ou mais caros, não tem entrada para fone de ouvido. Eles meio que tiraram. Por exemplo, celulares mais baratos hoje em dia, da linha A, por exemplo, da Samsung, já não tem mais entradas para o fone de ouvido, e aqui, se tu gosta, tem ainda. Então, se você curte utilizar fones de ouvido com cabo, esse smartphone aqui tem, e é uma coisa bem interessante aí para vocês. Pessoal, e o terceiro motivo é em relação ao design. Eu achei um aparelho relativamente bonito, apesar de esse acabamento não ser em vidro, né, ser um plástico meio texturizado aqui, mas ele é bem bonitão com essas duas câmeras aqui, vai depender, é claro, exclusivamente do seu gosto, mas eu achei bem diferente dos padrões, essas duas câmeras grandonas aqui, com esse design pequenininho, né? Aqui uma tela que já é o próximo ponto, uma tela aqui de 5.9 polegadas, uma tela Super AMOLED, 120 Hz. Essa tela é muito bonita aqui e ela tem um pico de brilho de até 1100 nits, tá? Então, cara, em relação ao brilho aqui, você pode ficar despreocupado, não tá com brilho no máximo, tá? E mesmo assim vocês estão conseguindo enxergar aí muito bonito, né? Uma tela aqui de 5.9 polegadas, que por sinal, ela é bem pequenininha, né? Muita gente vai se agradar com esse tamanhozinho aqui. Bom, muita gente vai gostar desse tamanho aqui ser bem relativamente portátil, de uma tela com uma qualidade muito boa, inclusive você pode estar alternando aqui em 60, 90 ou 120 Hz diretamente aqui nas configurações. E um ponto muito importante, é claro, em relação aqui às suas câmeras. Sim, as câmeras aqui são bem interessantes. Ele tem uma câmera principal da Sony de 50 megapixels e outra grande angular aqui de 13. Cara, elas filmam em até 8K. Basicamente, para mim, o 8K não é um grande diferencial, né? Eu não vou gravar vídeos em 8K, mas, bom, já tem aqui gravando em 8K até 24 FPS. A câmera dela tem uma estabilização que simula a estabilização aí de um gimbal de 6 eixos, por exemplo,
tem um modo super estável, tem um modo de estabilização normal, para você filmar em 4K 30, por exemplo, eu mostrei no vídeo unboxing primeiras impressões. O modo super estabilização, ele grava em algumas qualidades, né? Se a estabilização normal, grava em mais. Vocês podem ver detalhado no vídeo de unboxing primeiras impressões que eu gravei dele aqui, né? Mas as câmeras são muito boas, vocês estão vendo aqui algumas fotos que eu tirei com o Zenfone 9, então tem uma qualidade bem interessante aqui, tem vários modos. Cara, se você usar sua criatividade aqui para usar o máximo, você vai extrair muito e você vai conseguir tirar boas fotos aí para registrar os seus momentos. Uma coisa que eu não posso deixar de mencionar também, esse aparelho conta com resistência à água e à poeira IP68, né, que é bem interessante. Então, basicamente, você pode mergulhar aí, tirar algumas fotos subaquáticas que não vai estar problema nenhum. Apesar que eu não utilizo desses modos assim, eu prefiro utilizar minha GoPro para esses fins, mas sim, na prática não é para dar problema em relação a isso, pois ele conta com certificação IP68. Outro ponto positivo aqui em relação à sua bateria, ele tem 4.300 mAh, vocês podem dizer, Rafael, 4.300 mAh não é pouco? Não, porque olha só o tamanho desse celular aqui, galera, celular pequeno, né? Então, para um celular desse tamanho aqui, desse porte, com 4.300 mAh, é muita coisa sim. E sim, dá para você usar o dia todo aí tranquilamente. Inclusive, em relação à bateria, tem alguns modos de uso. Ele tem aqui o modo alto desempenho, que vai consumir mais bateria, obviamente, né? Tem o modo dinâmico, que vai ser otimizado baseado no seu uso. Ele vai adaptar o consumo da bateria baseado no que você utiliza no dia a dia para ter uma autonomia melhor. Tem o modo durável, que você pode selecionar aqui, que a bateria vai durar mais. Muito provavelmente ele vai deixar alguns aplicativos que ficariam em segundo plano desativados para a bateria durar mais. E tem um modo aqui embaixo ainda ultra durável, né? Esse modo ainda vai fazer durar muito mais. Eu passei poucos dias aqui, então com o aparelho não deu para testar tudo, mas tem esse outro modo aqui, ó, ultra durável, que é para durar ainda mais a bateria. Então, a bateria sim é um ponto positivo aqui nesse aparelho e vai durar baseado no seu uso. Vamos começar sobre os pontos negativos sobre esse aparelho, na minha opinião, e baseado também no que as pessoas sempre comentam nos vídeos, né? O primeiro fato é o que ele não pega cartão SD, né? Eu sei que os aparelhos mais topo de linha, alguns não estão pegando mais cartão de memória, e bem como aqui não é diferente. Ele pega dois chips, você pode usar dois chips aí tranquilamente, o slot dele aqui eu já mostrei para vocês, mas não pega cartão SD. Então, você, se pegar uma versão, por exemplo, 128, é só aquele 128. Aí recomendo já que você pegue logo a versão 256, porque aí você já vai ter mais memória para você passar muitos anos com o seu aparelho aí tranquilamente, sem precisar ficar apagando um monte de coisa, caso você seja do tipo de pessoa que fica salvando e não apaga, né? Gosta de deixar no aparelho. Apesar que a gente tem opções de, por exemplo, o Google Foto, o Google Drive, tem opções lá de você subir para a nuvem, que hoje em dia o futuro é isso também, de salvar as coisas na nuvem, né? Já tá pensando aqui no futuro. Um ponto negativo que eu achei também em relação à sua construção, eu não me importei muito pelo fato dele ser o acabamento aqui em plástico, né? Mas tem pessoas que prefeririam que fosse, sei lá, um alumínio ou um vidro, por exemplo, essa traseira. Eu não achei tão negativo assim, apesar que isso daqui pode arranhar com uma certa facilidade, com o meu uso aqui não arranhou nada, e com a outra pessoa que usou ele também não teve assim nada em relação a isso. Só sobre a construção, eu falei para vocês que é um celular compacto, realmente era compacto. Só que assim, será que é tão pequeno assim? Eu tô aqui com um iPhone 11, eu vou colocar os dois lado a lado, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou gravar um take aqui que fica melhor. Mas para a diferença aqui de tamanho de um celular de 5.9 para o de 6.1 aqui, por exemplo, então ele não é tão pequeno assim. É basicamente o tamanho de um iPhone pequeno. É, um iPhone que não seja um Pro Max, por exemplo, que é aqueles grandão, né? Então ele não é um celular assim tão pequeno. Eu peguei aqui, a exemplo, um iPhone 11, que é o que eu tenho aqui em casa, que é pequeno. E ele também vai ser um pouquinho menor. No tamanho, ele é basicamente a mesma coisa, só que ele é mais fino um pouco. Então, para pegada aqui, para uso no dia a dia, sim, ele é pequeno, mas não é tão pequeno assim, aqueles celulares tão nanico, né? Só se fosse 5.4, aí seria muito pequeno, né? Que seria aqueles tipo iPhone mini, por exemplo, só pra gente citar, né? Mas ao comparar com os padrões de hoje em dia, celulares com 6.5, 6.7, ele é pequeno, mas não é tão pequeno assim. Outro ponto negativo que algumas pessoas podem se incomodar é o fato desse aparelho não contar com carregamento sem fio, né? Pode ser, vamos dizer, é meio que inusitado, né? Geralmente para essa categoria é de esperar que esteja o carregamento sem fio. Tem pessoas que não usam, inclusive para o meu uso atual aqui nos meus smartphones, eu não uso carregamento sem fio, eu uso carregamento via cabo mesmo, mas é um ponto a citar que ele não tem um carregamento sem fio. Outro ponto aqui que pode incomodar algumas pessoas, por exemplo, se você for criador de conteúdo e estiver comprando ele com esse objetivo, é porque não dá para você trocar da câmera frontal
para a câmera traseira, né? Sim, infelizmente pode ser que eles atualizem no futuro, porque isso aqui, pela potência desse aparelho, dá para eles incluir isso aqui com certeza, mas eu tava gravando aqui, por exemplo, até quando eu fiz o vídeo de unboxing, primeiras impressões, eu fiquei assim, tem um sinalzinho aqui de círculo, como se fosse para trocar. Eu toco, 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 mas não funciona. Aí eu tô gravando aqui, se eu quiser gravar com frontal, é beleza, dá pra gente gravar o vídeo com frontal, depois mudar para a câmera traseira e beleza. Mas uma coisa assim boba, né, mas que não faz. Não sei por quê. Pode ser que no futuro eles atualizem, como eu falei pra vocês, quando você estiver assistindo esse vídeo, eles atualizaram, mas na data desse vídeo aqui, pelo uso, não dá pra fazer isso. E um ponto aqui que basicamente me incomodou assim, me incomodou só um pouquinho, na verdade, é o costume, eu até comentei isso no vídeo de unboxing primeiras impressões, é o fato da sua câmera ser aqui no canto esquerdo. Quê? Como assim, velho? Eu prefiro que seja no meio aqui, fica mais centralizado. Eu lembro que eu comprei um chip novo pra usar nele aqui, aí eu tava tentando ter que mandar foto lá, né, pra TIM, por exemplo. Ou era pra TIM ou era pra Vivo, que precisava tirar uma foto. Aí eu tava tentando enquadrar meu rosto, só que eu tava olhando pro meio da tela. Aí só que a câmera aqui no canto. Eu sei que é uma questão de costume mesmo, né? Com o tempo você se adapta. Inclusive depois do tempo aqui eu já me adaptei. Mas no primeiro dia eu achei estranho pelo costume meu, né? Isso é um fato aqui, uma curiosidade que eu achei em relação a isso. A câmera não ser no meio, ser no canto. Eu sei que antigamente era mais comum ter essas câmeras no canto, só que hoje em dia a maioria é tudo no meio aqui, né? Fica mais centralizado que, na minha opinião, eu acho melhor. Mas aí vai muito do gosto seu, né? Se você não liga pra isso, beleza. Eu achei diferente. Galera, mais um ponto negativo aqui em relação... Vamos dizer que seja negativo, né? Só que é mais ou menos negativo em relação a esquentar. Teve um jogo que eu tava testando aqui, que foi o Farlight 84. Coloquei tudo no máximo dele aqui. E, cara, bateu, se não me engano, foi 47, 48 graus. Mano, tava quente pra caramba. Eu tava com a capinha e tava quente pra caramba. Eu sei que quanto mais o celular é potente, mais sim ele vai superaquecer. Normal. Por exemplo, até como eu falei no vídeo, se você quiser ver, veja lá. Eu recomendo que você veja essa gameplay. Com Farlight 84, tá lá no canal Pacheco Games. Cara, é assim, o Asus Zenfone 9, que é o irmão mais velho dele, por exemplo, ele tem lá recursos como, vem um coolerzinho para esfriar, porque, mano, quanto mais potente, mais esquenta, normal, isso daí. Então, em relação a isso, não perdeu performance, tá? Mas esquenta sim. Com a capinha dá para você perceber menos, mas se você jogar com presets tudo no máximo aqui, vai esquentar. Então, em relação a isso, é um ponto meio que negativo, mas a gente já sabe, quanto mais potente, mais esquenta, isso aí é normal. Mas é, Rafael, vale a pena comprar o Asus Zenfone 9? Galera, claro que vale a pena, é um celular muito top, os pontos positivos são melhores, câmera boa, boa estabilização, desempenho que sobra em relação a isso, bem compacto aqui. Se você não ligar pelo fato de não ter o carregamento sem fio, ele já vem com o carregador na caixa de 30 watts, que carrega aí em 1 hora e 10 minutos, de 0 a 100, que tá show de bola, vários modos aqui de performance, sem contar também que eu esqueci de mencionar aqui, mas ele tem um Game Genie, que é um recurso onde você, por exemplo, aqui quando tá jogando, só você dar uma olhada lá no canal Pacheco Games que a gente usa, vê mais isso. A gente usa aqui, tem vários recursos, Asus, né? A gente tá falando de Asus, né? A Asus em relação a gamers e muito mais, é uma marca muito boa, uso várias peças aqui no PC da Asus, então é topzera em relação a desempenho, em relação a tudo, é um celular incrível como é para ser nessa faixa de preço, né? E aí, comenta aí o que você achou dos pontos positivos e negativos desse smartphone. Se você comprou e usa, comenta aí alguma coisa que eu não falei que você curtiu no smartphone. Ou se você está pensando em comprar, comenta aí o que você mais gostou e não gostou baseado nesse vídeo aqui. No geral, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!